Olá, amigos e amigas patriotas! Eu sou o mestre Dinho Robô News. Fique conosco no nome do Senhor Jesus Cristo até o final desse conteúdo da fonte Gazeta do Povo. Hoje, dia 2 de agosto do ano de 2026. A exceção da Gazeta do Povo, que não se curva a esse sistema, mas eu sei que isso vocês sabem. E aí, agora, em época de eleição, eles colhem tudo isso que eles plantaram. Eles colhem a censura, a restrição de informação, e eles colhem que a mensagem deles chegue mais fácil ao eleitor. Na prática, isso sim é manipulação de estratégia eleitoral. E isso sim é o que eles acusam, Tosi. Todos os dias do Trump está fazendo, o Milei, e todo mundo interfere nas eleições do Brasil, menos o próprio PT e o próprio STF. Esses aí são limpos e apartidários, Tosi, esses aí nunca mexeram em nada. Bom, a gente daqui a pouquinho vai falar sobre a estratégia do Daniel Vorcaro, que agora parece que vai, né? Ele resolveu contratar o advogado que foi advogado do Mauro Cid, para ver se destrava a delação premiada. Bom, com o Mauro Cid, muita coisa foi destravada facilmente ali. Vamos ver se funciona essa estratégia de contratar esse advogado daquele cliente em especial, que foi um caso muito peculiar do direito brasileiro recente, né? A gente fala sobre isso em 30 segundos, depois da mensagem aqui do nosso patrocinador. Quando você conhece Itapema, entende por que tanta gente começou a olhar para o litoral catarinense de um jeito diferente. A Praia Central reúne localização, valorização e qualidade de vida em um dos mercados que mais crescem no Brasil. E a gente está exatamente no centro de tudo isso. Hightower Itapema. Aqui tem localização. Bom, gente, o caso Master anda meio sumido do noticiário, mas não morreu. O banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso em Brasília, parece que está descontente com o time de advogados, de novo, e depois de ter duas propostas de delação rejeitadas pela Polícia Federal e pela PGR, o Vorcaro está em processo de trocar de advogado, mais uma vez. E o contratado, como mencionei há pouco, seria César Bittencourt, que conduziu o acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. É esse que aparece aí no vídeo à direita aí do Mauro Cid. Ele, inclusive, já estaria se apresentando nas rodas jurídicas como novo defensor do Daniel Vorcaro, o que é negado pelo Sérgio Leonardo, que é o atual advogado dele. Bom, eu queria saber aí que a gente ainda pode esperar alguma coisa do Daniel Vorcaro, essa história de delação. Parece que agora é uma cartada, aquele as de copas que ele puxou, né? O as de paus, sei lá. Gabriel, vai atrás do advogado que destravou a delação do Mauro Cid. Espero que sim. Também sou ruim de jogo de baralho, mas o que quer que seja a carta mais forte ali, espero que seja agora. Tenho um pouco de ceticismo também quanto a isso, porque no caso do Mauro Cid, os delatados eram outros, de outra natureza. Havia lá políticos, algumas figuras das Forças Armadas, mas não envolvia figuras do Judiciário. Nesse caso, como a gente sabe, do Vorcaro, a rede de contatos de figuras que receberam dinheiro, ou que pediram dinheiro para ele, ou que foram beneficiadas, ou que tinham esposas ali que eram muito talentosas no mundo do direito e que, portanto, receberam contratos bem generosos também do Vorcaro. Essa rede é muito maior, mais profunda e também chega mais longe ali nas redes, nesse mundo aqui de Brasília. Eu acho ainda muito difícil que essa delação venha completa, e sendo incompleta não é uma delação válida. Uma delação incompleta pode ser ainda mais injusta do que a não delação, porque você conta metade da história e aí você obviamente não vai ter um resultado justo. Se você contar a Segunda Guerra Mundial de acordo com apagando todos os males do nazismo, vai parecer talvez que os britânicos e os americanos eram psicopatas que estavam invadindo ali os países do eixo. Então é preciso que a história seja contada por inteiro,
mais ao contrário do que aconteceu em alguns casos, como no Petrolão e também mais adiante com o Mauro Cid, a delação completa talvez não seja aceita por, inclusive, membros da própria corte que está levando adiante essas investigações. E também membros, talvez, de outros órgãos de investigação. Esse é o grande dilema nesse caso do Vocaro. Quando surgiram as notícias envolvendo, por exemplo, o ministro Toffoli e aquele Hotel Fazenda, quando surgiram as informações envolvendo o ministro Moraes e a esposa dele, a sensação que havia, a percepção da opinião pública, das pessoas que prestavam atenção, que prestam atenção ao noticiário e têm a preocupação com a lisura dos processos dentro de uma república, era de que, bom, fim da linha para eles, o Moraes e o Toffoli não têm condições mais de continuar no STF, e de lá para cá nada aconteceu. Nada aconteceu por parte do Senado, não foi levado adiante o pedido de impeachment do Moraes, também o caso do Toffoli, não houve uma CPI que tenha tocado nisso a fundo, e a percepção que existe, pelo menos da minha parte, é de que nada de fato vai acontecer, nada vai chegar aí ao Moraes. Depois veio o áudio do Flávio, depois vieram casos envolvendo o Jacques Wagner, e a coisa meio que se perdeu, não sei se por falta de ferramentas ali para levar adiante alguma dessas investigações, ou se por um acordo tácito, em que os políticos de repente perceberam que pessoas de lados distintos estavam envolvidas e que, portanto, não valia a pena mexer muito nesse assunto. A esperança que existe é o Vocaro fazendo a conta ali na ponta do lápis, comparando a não delação com a delação, perceba que ele pode passar muitos anos na cadeia se ele não delatar. Mas, mais uma vez, o Vocaro foi amigo de pessoas muito importantes, inclusive dentro do STF, então acho que para ele ainda é mais barato ele tentar ainda outros caminhos, uma acomodação ali, fazer algum tipo de chantagem, mais barato do que uma delação completa. Pois é, Fred, o que o Gabriel coloca aí é mais ou menos aquela situação, né? Vale a pena delatar os tubarões e depois tentar ser protegido por bagrinhos, né? Se ele delatar os tubarões, o que sobra para ele? Os bagrinhos é que não vão ter força para apoiá-lo. Mas o fato, seja como for, é que ao buscar aí o advogado do Mauro Cid, o Vocaro, Fred, sonha com o mesmo desfecho obtido pelo tenente-coronel, né? Ele botou a culpa em meia dúzia de pessoas, sem provas, basicamente só pelo que ele falava, e saiu-se ileso disso. Nesse ponto, faz sentido a estratégia do Vocaro, chamando o César Bittencourt aí, se afinal o Bittencourt conseguiu a proeza de validar a delação do Mauro Cid, a delação do Vocaro é mamão com açúcar. Pois é, Tosi, essa escolha passa justamente por isso, né? O Mauro Cid, que inclusive, né, foi em muitos momentos compelido pelo ministro Alexandre Moraes, isso é público, está lá na audiência, é só assistir a audiência, a dar uma determinada narrativa dos fatos, uma versão dos fatos que se encaixasse na narrativa tanto do próprio ministro Alexandre Moraes quanto do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que depois, né, transforma essa narrativa na denúncia apresentada contra os réus. E a escolha do César Bittencourt passa justamente por isso. Se você olha a lei das organizações criminosas no Brasil, que regulamenta o Instituto da Colaboração Premiada, ali muito claro um requisito essencial de validade das colaborações, que é a colaboração que preste um esclarecimento sobre todos os fatos e que exponha toda a divisão de tarefas do empreendimento criminoso, da organização criminosa. E isso, diante dos fatos que já vieram a público, englobaria entregar os fatos envolvendo Dias Toffoli, o resort Itaiá, e o ministro Alexandre Moraes, sua esposa, e o contrato de 129 milhões de reais. Mas há alguns questionamentos. Será que o próprio ministro André Mendonça validaria uma colaboração que entregasse a cabeça de um colega seu do Supremo Tribunal Federal? Ele deixou muito claro naquele famoso embate com o Gilmar Mendes, quando do julgamento da prisão preventiva do pai do Vocaro, que ele jamais aceitaria uma delação seletiva.
Inclusive, o próprio ministro Gilmar Mendes estava tentando se valer dessa fala do ministro André Mendonça, insinuando que ele teria cometido uma ilegalidade ao conversar com o advogado do Vorcário, do pai do Vorcário. Ele só estava esclarecendo que fizeram propostas indecorosas de um acordo seletivo que ele jamais aceitaria. Me parece que, de fato, ele jamais aceitaria um acordo desse jaez. No entanto, né, você vê por parte, especialmente do Gilmar, do próprio Toffoli e do Alexandre Moraes, esse movimento de bastidor para tentar, né, abafar o escândalo do Banco Master. O Gabriel bem lembrou aqui que o Supremo criou uma jurisprudência justamente para impedir a instalação da CPMI do Banco Master, quando nega a prorrogação da CPMI do INSS. O regimento do Congresso Nacional é muito claro de que basta a reunião dos requisitos constitucionais, e são 3 os requisitos para instalação ou prorrogação de uma CPI, fato certo, prazo, fato determinado, prazo certo e o requerimento ali assinado por 1/3 dos integrantes das casas legislativas. E aí eles dão aquela decisão esdrúxula, não permitindo a continuidade da CPMI do INSS, mas o real objetivo já era antecipar a instalação da CPMI do Banco Master, porque o presidente do Senado estaria obrigado a fazê-lo pelo regimento interno do Congresso Nacional. Então, Tosi, infelizmente, né, a gente vê que há um tapetão em Brasília, se aproveitando inclusive do próprio calendário eleitoral e toda, né, o desvio da atenção do público, porque um traço aqui a gente tem que reconhecer, e o que distinguiu a Lava Jato de outras operações dessa alta corrupção, da corrupção nas altas esferas do poder. Há um artigo publicado anos antes pelo então juiz Sérgio Moro, em que ele estudou as operações Mãos Limpas na Itália e concluiu o seguinte, fala, olha, há determinado tipo de corrupção, quando envolve as altas esferas do poder, que se não houver um apoio da opinião pública, né, faça ali um arranjo de bastidor para que essas operações sejam todas anuladas e transformadas em pó. E o que distinguiu a Lava Jato foi justamente porque, ao perceber isso, né, houve ali uma comoção da opinião pública que deu sustentação para a operação, porque na prática o que ocorria, e acabou infelizmente ocorrendo depois na Lava Jato, que chegavam essas operações, a Polícia Federal fazia as operações em primeiro grau, em segundo grau, chegavam no STJ e no STF, eles encontravam alguma tecnicalidade ali, alguma filigrana para anular as operações. E na Lava Jato, infelizmente, no momento da pandemia, em que as pessoas estavam nas suas casas preocupadas, né, com aquele clima de caos gerado pela pandemia, o STF se aproveita disso e começa a anular, especialmente pelas decisões do Dias Toffoli, as condenações da Operação Lava Jato, valendo-se justamente no momento em que a opinião pública não estava mais mobilizada diante desse fato, da investigação da operação. Então o que eles querem fazer nesse momento é aproveitar também o calendário eleitoral para que as pessoas se esqueçam, assim como estão fazendo no próprio escândalo do roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas. Tosi. Pois é. Agora, o que está se dizendo em Brasília é que, apesar das negociações em torno de um acordo de delação parecerem cada vez mais distantes, a expectativa é de que a Polícia Federal, logo, em breve, tenha novidades e desdobramentos das investigações. E isso pode acontecer ainda antes das eleições, as investigações sobre o escândalo do Master. Mas aí fica aquela dúvida, né? Como colocou o Gabriel, você também citou, Fred, por envolver tanta gente na política, será que o caso do Master corre o risco de sumir do debate eleitoral? Seria quase um pacto aí, né? Tem gente enrolada em todos os partidos políticos, então é melhor que esse assunto vire tabu. Isso a opinião pública não pode deixar, né, Anne? Os eleitores e os veículos de comunicação sérios, comprometidos, como a Gazeta do Povo, precisam trazer isso à tona, porque não é possível haver essa espécie de acordão e o Banco Master e o escândalo sumir do debate nas próximas semanas, que vai ser um debate decisivo. Perfeito, Tosi. Esse é o ponto, né? Tem coisas que não estão no nosso controle. O timing do final dessa investigação, como vai ser esse novo processo de delação, se ele vai conseguir sucesso ou não, se vai esperar, isso aí vai ficar com o pessoal da investigação. E a gente sabe que o Vorcário tentou comprar todo mundo. Então é claro que ele tem interferência, ele tem poder, ele tem autoridade. Então isso não está no nosso controle. Mas o que está no nosso controle é saber lidar com as informações que já são públicas. Então, quantos foram os nomes que já estão associados a Daniel Vorcário, que já está mais do que comprovado, ou se não está tão bem comprovado, não conseguiu se justificar.
Então a gente fala aqui de Alcolumbre, por exemplo, que apareceu um nome, apareceu um dinheiro numa conta nos Estados Unidos, mas não conseguiu explicar, disse que não, que é mentira, mas foi o mesmo que barrou a abertura da CPMI do Banco Master, o mesmo que não quer de jeito nenhum abrir impeachment contra ministro do STF, tudo parece uma grande coincidência, mas esses nomes a gente não pode esquecer. O mesmo vale para Jacques Wagner também, líder do PT no Senado, que também apareceu envolvido no escândalo, daí não conseguiu comprovar bem, se defendeu mais ou menos e já saiu aí meio que apagado, ninguém mais lembra dele. Também por que não falar do Lewandowski também, que teve seu filho prestando contrato, fazendo um contrato com o Banco Master, também nesse caso apareceu como envolvido. E aqui, se eu ficar falando, Tosi, a gente vai passar a noite inteira até o café com a Gazeta amanhã, às 7 da manhã, a gente está falando sobre os nomes envolvidos. O ponto é que eles existem, eles estão aqui, eles não conseguiram comprovar o envolvimento. Aliás, vou citar um nome que esse não posso deixar passar batido. Hugo Mota, que nunca explicou o empréstimo milionário para cunhada em troca de ações que valem 100 mil reais. Uma ação de 100 mil reais deu direito dela conseguir um empréstimo de milhões de reais. Não faz o menor sentido. Matematicamente não faz sentido, nenhum banco faria isso. E, enfim, também saiu impune e vai estar aí em outubro pedindo o teu voto. Então a gente não pode esquecer esses nomes e a nossa responsabilidade, ainda que demore essa investigação, é lembrar daqueles que já estão envolvidos, já se demonstraram relacionados com o caso e estão batendo na nossa porta, enviando um santinho, impulsionando um post de Instagram para pedir o nosso voto. E o nosso voto para essas pessoas não pode ir nessa eleição, e não só o nosso, como de todos aqueles que a gente conhece. É nossa função tentar espalhar a verdade no boca a boca, já que eles têm o sistema, eles têm a máquina, e eles têm o peso todo político para tentar a sua reeleição. Pois é, mas veja só o que acontece. No que depender do governo Lula, nos próximos 100 anos, ninguém saberá quem entrou e quem saiu da cela do Daniel Vorcaro no período de 3 meses em que ele ficou preso lá na Superintendência da Polícia Federal em Brasília e recebeu dezenas de visitas. O ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, manteve o sigilo centenário imposto e alegou que é preciso preservar informações pessoais relacionadas à intimidade e à vida privada do Vorcaro. Agindo assim, o governo Lula está copiando uma medida que foi exatamente igual do Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, que também impôs sigilo de 100 anos nos registros do acesso do Vorcaro aos gabinetes lá dos senadores. Aí, Gabriel, a gente precisa ter um pouco de paciência, né? O pessoal é um pouco apressado aí, né? Espera 100 anos e vamos saber de tudo sobre as visitas, onde ele esteve, com quem conversou, em que momento, etc. O que dizer desse argumento de que é preciso preservar a imagem pessoal e a privacidade do cidadão e quando contrapõe-se isso, né, ao interesse público do caso, Gabriel? Pois é, quando a nossa Gazeta estiver comemorando 200 anos, a gente vai estar perto de saber quem esteve com o Vorcaro. Obviamente é uma decisão sem justificativa razoável. A gente não quer saber quantas vezes a tia do Vorcaro, a namorada, foi visitá-lo. A gente quer saber quais autoridades, quais políticos estiveram com ele, e especialmente saber por quê, né? O fato de existir essa decisão pelo sigilo já nos dá alguns sinais de que há algo muito profundo ali que essas autoridades querem esconder. Mas a gente sabe, pelos grampos, pelas conversas, o nível de proximidade, de intimidade do Vorcaro com muitas figuras públicas. O que a gente percebe é que a nossa Constituição, que é jovem ainda, e esse espírito que havia com o início da nova República, de transparência, de que a imprensa deveria investigar livremente todos os lados de uma eleição ou os múltiplos lados envolvidos em um escândalo, essa noção de que a crítica aos políticos, mesmo que dura e até mesmo que injusta em alguns casos, deve ser tolerada porque é um preço a se pagar, a ideia de que cidadãos têm o direito de se manifestar livremente, de protestar e até de xingar autoridades, a ideia de que a gente deve saber e que a regra é a transparência, exceto em casos excepcionais, a gente tem o direito de saber quem esteve com figuras importantes, quem esteve no Palácio do Planalto, que é
Em tese, existe essa obrigação da divulgação da agenda, mas a gente sabe que a agenda completa do presidente não é divulgada. As pessoas visitam o presidente ou no Palácio do Planalto ou no Palácio da Alvorada e algumas dessas agendas não são divulgadas. Então, a nossa república, que ainda é jovem, parece que tem envelhecido muito mal nesse quesito, né? Essa percepção de que a transparência é importante, de que a crítica é importante, de que o livre debate é importante, tem se deteriorado muito rapidamente, especialmente agora, quando talvez aquele que deveria ser a última linha de defesa contra esses abusos, né, o STF, quando o próprio STF se viu como um alvo, ele ajudou a construir esse muro, a colocar barreiras adicionais contra a liberdade de expressão, a liberdade de debate. E esse caso da agenda do Vocaro, de quem chegou lá, quem visitou o Vocaro, é infelizmente, mais um sinal de que essa quase obsessão que a gente tinha no começo da democracia, da nova república, com a transparência, com a visibilidade dos dados, isso tem se perdido muito rapidamente, infelizmente, e eu não creio que vai melhorar tão rápido. Bom, vejam só, o senador Flávio Bolsonaro apresentou hoje para a Polícia Federal os esclarecimentos naquele inquérito que apura a suposta calúnia contra o presidente Lula. O relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, tinha marcado para hoje o depoimento presencial ou por videoconferência, mas o senador optou por responder por escrito. Essa ação se refere a uma fala de Flávio feita em janeiro desse ano, logo após a prisão do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Na ocasião, o candidato comentou que Maduro delataria Lula. Lula será delatado, ele disse, é o fim do Foro de São Paulo, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. Bom, Fred, esse foi o estopim para a abertura do inquérito contra Flávio. A iniciativa sequer foi do Lula, mas de uma deputada federal petista que tomou as dores do presidente. O Moraes reagiu hoje e pediu explicações. Ele está, volta e meia, pedindo explicações para os órgãos de governo, né, outros órgãos. Pediu explicações à Polícia Federal por que não foi colhido o depoimento presencial do Flávio e foi aceito essa defesa por escrito. Ou seja, o cerco continua e o Moraes quer saber mais do que a defesa por escrito, quer um interrogatório presencial, não sei porquê, em função de um tweet, de uma postagem simples como aquela ali, que não é difícil de enxergar, mesmo forçando muito o direito, enxergar naquilo ali uma calúnia. A gente já falou sobre isso várias vezes, Fred, mas é muita forçação enxergar a calúnia naquela frase, então a gente não pode sequer abrir a boca aqui, porque estamos correndo o mesmo risco. Pois é, Tosi, você tem no Código Penal 3 crimes contra a honra. O crime de injúria, que é você ofender a reputação alheia, o crime de difamação, quando você atribui a alguém um fato falso, né, imputa essa pessoa um fato falso, e o crime de calúnia é quando você atribui a alguém a prática de um crime, mas de um crime específico, determinado. Essa fala do Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, por que é importante destacar isso? Porque ele é um parlamentar que tem direito à liberdade de expressão e mais, tem a proteção conferida pela imunidade material, prevista no artigo 53 da Constituição Federal, a proteção sobre quaisquer palavras, opiniões e votos. E o quaisquer não está ali à toa. Ele foi fruto de uma emenda constitucional, a emenda 35 de 2001, em que se discutia justamente isso, qual o alcance da imunidade material do parlamentar. E aí, o nosso poder constituinte derivado, né, aprovou uma emenda constitucional em 2001 dizendo o seguinte, olha, para que não reste dúvida sobre o grau de proteção conferida à liberdade de expressão dos parlamentares, vamos inserir ali a opinião quaisquer palavras, opiniões e votos, civil ou penalmente. E o que faz o ministro Alexandre de Moraes? Mais uma vez, atropela o devido processo legal, atropela a imunidade material, como foi feito no caso Daniel Silveira, em que ele prende ainda em flagrante um suposto crime que nem estava em estado de flagrância e vai lá, simplesmente desconsidera o texto constitucional. E aqui com o agravante, Tosi, e você tocou num ponto importante, que ele teria ficado contrariado porque o senador Flávio Bolsonaro apresentou uma manifestação por escrito. Está previsto no Código de Processo Penal, quando se trata de eventual depoimento de autoridade, ela tem essa prerrogativa de escolher ou prestar um depoimento pessoal ou, na eventualidade de uma incompatibilidade de agenda,
de fazer essa manifestação por escrito. Está lá previsto no Código de Processo Penal, assim como a Secretaria de Administração Penitenciária lembrou, no caso Débora do Batom, que a simples ali interferência na tornozeleira eletrônica não caracteriza uma violação da medida cautelar, os policiais federais vão ter que recordar também o ministro Alexandre de Moraes que está lá previsto, né, a possibilidade de manifestação escrita no Código de Processo Penal. Para além, obviamente, Tosi, do conteúdo dessa fala, que, como bem também lembrado por você, não tem absolutamente nada de ilícito. Se trata tipicamente de um debate político e num contexto ainda importante que estamos tratando do Foro de São Paulo, né, entidade que teve na sua fundação o Lula e o Fidel Castro em 1990 e que justamente possibilitou esse projeto de expansão continental da esquerda latino-americana com exemplos recentes. Ele fala tráfico de drogas, que crime que o Maduro está respondendo hoje no Distrito Sul de Manhattan? Tráfico de drogas, cartel de Los Soles, fraude em eleição. O próprio Maduro não era reconhecido como presidente legítimo por fraudes praticadas nas eleições venezuelanas. Ou o caso agora da Daniel Ortega, na Nicarágua, que falou que já nem vai se dar o trabalho de fingir, né, que vive sob o regime democrático. Melhor aqui, vamos encerrar as eleições, a gente não precisa mais fingir que estamos numa ditadura. Então, e o que aponta ali a fala do Flávio Bolsonaro é justamente isso. Fala, olha, esse é o contexto de discussão na América Latina, dessa atuação da esquerda, dessa associação entre a esquerda e o narcotráfico, e o cartel de Los Soles é o exemplo maior disso, e aí eles vão lá e querem dizer que ele estava ali especificamente atribuindo aqueles crimes ao Lula. É óbvio que é mais uma vez o ministro querendo se utilizar, né, de uma opinião emitida por um parlamentar para persegui-lo, e nesse caso, né, um pré-candidato agora sufragado na convenção do partido a presidente da República, e claramente, né, fica evidente esse caráter também persecutório de uma perseguição política, porque você pega aí, o Gabriel lembrou na fala dele, né, que o professor Alexandre de Moraes, você pega o curso de Direito Constitucional dele, está lá muito claro, e ele fala de maneira expressa, a proteção da liberdade de expressão é ampla. Ele reconhece isso, inclusive com base na própria jurisprudência da Suprema Corte americana, em que a Suprema Corte brasileira fala inúmeras vezes no livre mercado de ideias. Se deve considerar, né, o debate público como um livre mercado de ideias em que as ideias vão e as informações vão ser veiculadas e que o eleitor, o ouvinte, ele que possa decidir qual é a melhor informação, não a partir de uma tutela estatal, mas a partir da sua própria consciência. Mas nem sempre o que está escrito vale, né? E as pessoas gostam de reescrever suas trajetórias, reescrever suas biografias, como aquele curso que estão sujeitando a Débora do Batom a reescrever a sua história, né, como parte do cumprimento da pena. Bom, veja só, agora vamos para um assunto, rapidamente, que é um assunto proibido, gente. Proibido, mas, assim, proibido em termos, porque jornalisticamente ainda é possível debater isso. Nesta semana, alguns políticos aí, como o ex-ministro Osmar Terra e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, divulgaram um conteúdo, um vídeo do empresário Elon Musk de 2 anos atrás. Neste vídeo, o bilionário dá a opinião dele sobre o uso das urnas eletrônicas. O Musk, como a gente sabe, é um entusiasta da tecnologia e uma pessoa que faz apostas ousadas. Mas em relação a urnas eletrônicas, a confiar no algoritmo ou na TI para que funcione plenamente, perfeitamente, Musk tem as suas dúvidas, ele que, como se diz popularmente, é um rato da internet. I've been programming computers since I was 9 years old, and I know how easy it is to get a line of software wrong or hack a computer, and so I think the last thing we want to do is have electronic voting machines. We want paper ballots in person with ID. And actually, it's sort of in terms of a real AI danger that hopefully is not there this year, but will certainly be a danger in the future, is that advanced AI will be super good at hacking computers. And so if you have voting machines that are connected to the internet and you've got super advanced AI that can potentially affect those machines, I think that's very dangerous. So we actually, so what I'm saying is that I'm only someone who favors technology. I'm super,
I'm 21st century technology boy right here. And I'm saying no machines for voting. Bom, os políticos aí de oposição trouxeram de volta essa fala do Elon Musk, mas vindo do Elon Musk, que é alguém que realmente domina tudo de TI, e 2 anos atrás, quando a IA ainda estava engatinhando, por assim dizer, né, Anne Dias, ele tem um ponto aí, né, ao afirmar que não se pode confiar totalmente um processo da envergadura de um processo eleitoral a equipamentos eletrônicos. Isso foi falado há 2 anos atrás. O debate no Brasil foi interditado, né? Provavelmente ninguém vai colocar isso agora na campanha eleitoral, ou se colocar correndo o risco de ser punido por ataque à democracia, ataque à justiça eleitoral, às urnas. Mas a gente pode debater aqui, né, o contexto da fala do Elon Musk, como que isso agora é trazido de novo por alguns atores políticos para o debate, para que os brasileiros pensem e possam refletir sobre se simplesmente aceitam o pacote fechado como justificado pelas autoridades de que não, isso é seguro porque eu digo que é seguro, porque tem aí algumas auditorias que acontecem e pronto, contentem-se com isso. É nosso direito ouvir e até reprisar, se for o caso, essa fala do Elon Musk, né? Perfeito, Tosi. Então, o primeiro passo, eu acho que é a gente entender quem é o Elon Musk. Ele não é só um entusiasta da tecnologia ou só um apoiador do Trump ou só alguém que gosta de falar de política, não. Ele é o primeiro trilionário da história em patrimônio acumulado nas empresas dele. Isso significa que ele está passos largos na frente de quase que todos os outros empresários do mundo, principalmente no mercado de tecnologia. Ele tem como missão de vida, para vocês terem uma ideia, colonizar Marte. Isso mesmo, ser humano em pele e osso decidiu, quando ele era adolescente, era um sonho dele da adolescência, que no futuro ele iria colonizar Marte. Então, por isso, ele começou a investir tanto em empresas de tecnologia. Então, hoje, das empresas dele, as estão mais em evidências é a Tesla. Ele inovou muito no mercado automobilístico com os carros eletrônicos, que hoje, inclusive, a China está dominando, mas ele foi um dos pioneiros, elétricos, perdão, em carros elétricos através do Tesla. Ele tem a Starlink também, que é a rede de internet que, enfim, chega com um sistema de satélite em qualquer canto do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, tem cantos no interior da Amazônia que quem entrega a internet lá é a Starlink, porque o governo não consegue chegar lá por conta própria, então o Starlink chega. Ou seja, isso é para vocês entenderem a capilaridade que uma das empresas do Musk tem. E aí, a terceira é a SpaceX, que é justamente a empresa de foguetes. Então, ele literalmente lança foguetes nessa estratégia de colonizar Marte, e não é só lançar foguete, ele tem quase que toda a rede de satélites entre a Terra e Lua. Eu não sou a maior entendedora disso, eu só gosto de estudar um pouco sobre a vida do Elon Musk, mas eu sei que a quantidade de satélites que ele tem, que é dele, da SpaceX, é algo que interfere muito ali na internet, em dados, enfim, muitas coisas importantes para a sociedade. Então, é esse sujeito que está trazendo esse posicionamento. Não é um bolsonarista, não é alguém de extrema direita, não é alguém revolucionário que quer dar um golpe de Estado, ou alguém que não acredita na tecnologia. Pelo contrário, ele vive da tecnologia, ele é trilionário em decorrência da tecnologia, ele entende do que ele está falando, Tosi. Então, se eu puder fazer um comentário sobre isso, é o seguinte: eu não entendo de hacker, de sistema, dessas coisas, mas eu sei que o Elon Musk entende, e ele está com medo, ele está com receio, então a gente deveria levar isso em consideração. Aí, só para finalizar, Tosi, eu queria lembrar de uma situação que aconteceu em algumas cidades do Brasil. Sei que Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, salvo engano, alguma outra também aconteceu, que foi logo depois do jogo do Brasil e Haiti, que o nosso celular despertou com um recado da Defesa Civil de misandria. Então, depois que a gente estava comemorando ali o jogo do Brasil, todo mundo levou um susto com o celular apitando. Eu vi recentemente, posso estar errada na informação final, mas eu vi que parece que foi um adolescente que conseguiu fazer isso, que conseguiu uma base de dados públicos e aí, num hiperfoco, sem ter muito o que fazer, foi se aventurando nisso e chegou nesse resultado final. Se isso for verdade, você já imaginou? Um adolescente conseguiu chegar em todos os celulares brasileiros. O Elon Musk está falando que não confia na tecnologia. Cada vez mais a IA avança, cada vez mais a gente vê pessoas comuns conseguindo montar sites, montar plataformas
sistemas e se aprofundarem na tecnologia, quem dirá quem já entende do assunto, quem já sabe como ser hacker. Então, Tosi, não quero entrar tanto no mérito das urnas aqui, porque sei que isso dá problema, mas quero enfatizar como o Elon Musk é a pessoa, talvez a pessoa no mundo que mais tem currículo para falar sobre tecnologia, e essa é a frase que ele está falando. Bom, dado o avançado da hora, só eu e a Anne que vamos ficar passivos aí de receber alguma notificação por crime contra a democracia, contra as urnas eletrônicas, por debater o Vixe, assunto. Maria, Tosi. Porque não vai dar tempo de ouvir o Fred e o Gabriel sobre isso. A não ser que vocês façam questão de fazer algum ataque. Sem brincadeira, agora brincadeiras à parte, é possível sim a gente debater jornalisticamente qualquer assunto no país, né? Com responsabilidade, é o que a gente faz na Gazeta. Inclusive, urna eletrônica, ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente da República, seja quem for, todo cidadão tem direito de debater as figuras públicas e as instituições e os mecanismos que funcionam no país para assegurar que tudo ocorra de uma forma que respeite a cidadania de cada pessoa. Por isso a gente coloca também esse assunto com toda a responsabilidade. Bom, é isso. Quero agradecer muito a participação de vocês. Obrigado, Fred. Valeu, Gabriel, Anne, especialmente aos nossos espectadores. Fica o convite para que façam a assinatura da Gazeta, que agora está uma promoção nova. Vejam só, R$1 por mês em 3 meses. Por 3 meses, apenas R$1 por mês. É simbólico mesmo, né? Só para você juntar-se ao nosso time e dar esse apoio jornalístico ao nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Até o próximo encontro. Tchau. Eu abro? Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de um Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. Quero aproveitar a oportunidade para convidar aos meus amigos e amigas patriotas para visitar a descrição desse conteúdo, fonte Gazeta do Povo. Então, meus amigos e amigas patriotas, vocês poderão observar na descrição vários links com produtos do Mercado Livre e também do Shopee. Também tem um curso de mestre de obras, o curso é de mestre de obras da Udemy. Hoje, dia 2 de agosto do ano de 2026. Até a próxima edição.